Estamos na série A Verdade que Liberta. E uma das mensagens que Deus me deu já há algum tempo era descobrindo quem eu sou em Cristo. Aleluia! E eu orei a Deus, falei: Senhor, eu quero que o Senhor coloque pessoas ali que realmente precisam ser impactados por essa palavra. Brian, se tu não for para lá para as crianças, é porque Deus quer falar com você. Aleluia! Amém? Amanda, gostaria que você também ouvisse a palavra, porque Deus quer falar com você nessa manhã. E está aqui apenas quem o Senhor quer trabalhar. Amém? Amém! Vão existir pessoas que vão ouvir essa mensagem mais tarde, e Deus também vai falar com aquelas pessoas. Eu sei! Mas Deus quis trabalhar com cada um de nós. Desse jeito, Senhor. E é interessante que uma das questões que eu demorei muito para entender na minha vida era sobre a minha identidade. E o Senhor me levou a falar sobre a identidade. Quem nós somos? Né? Às vezes o inimigo usa pessoas, usa situações para distorcer o que Deus tem para nós e quem nós somos em Cristo. E hoje, muitas das vezes, a nossa verdade, ela não é firme. Por quê? Por causa dos medos, por causa de dores, por causa de insegurança. Então vem mentiras sobre a nossa identidade. Só que tem um versículo que fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Então nós precisamos conhecer essa verdade. Porque a sua identidade está aqui. A sua identidade está aqui. A minha identidade está aqui. E o Senhor quer trazer a sua identidade, Diaconisa, hoje. Deus quer te trazer a sua identidade, Eloy. Deus quer te trazer a sua identidade, Kevin. A identidade da pastora, da missionária, da mestra. E do Brian. E a minha. Né? Ele quer restaurar, libertar e revelar nessa manhã quem nós realmente somos. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro tópico: busca pela verdade. Em João, 8,32, quando a gente não tem impressora, a gente tem que ir com a espada na mão, procurando. Em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós queremos ser livres. Mas queremos ser livres aonde? Nas nossas vidas. Na área emocional, na área mental, emocional, na área financeira, em todas as áreas. E principalmente nós temos que ser livres na área espiritual. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo e sabemos a nossa liberdade espiritual, Deus vem através de nós e faz milagres e maravilhas. Por isso que a nossa vida espiritual, ela também precisa ser liberta. Amém? Amém. Mas, o que acontece? Eu vou ensinar uma coisinha para vocês. Satanás, desde o Éden, ele trabalha onde? O primeiro lugar que ele atua na nossa mente. É o primeiro lugar que ele atua. É onde ele mais acha brechas. Porque nós temos pensamentos intrusivos, pensamentos negativos o tempo inteiro. Em Jeremias fala, quero trazer à memória o que me dá esperança. Por que se trazer à memória? Porque se nós deixarmos nos levar pelo dia a dia, vai vir pensamentos negativos. Vão vir pensamentos ruins. Vão vir reclamações, blasfêmias, aí a gente vira aquele muro de lamentações. E aqui, Deus ensina que temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Como nós sabemos que o inimigo atua na nossa vida, mente, nós somos presos a correntes invisíveis. Porque a nossa mente não é algo visível. Quando nós estamos doentes fisicamente falando, é fácil. Nossa, eu estou com dor aqui. Nossa, eu estou aqui. A gente sabe ver, nós estamos vendo. Mas o espiritual são correntes invisíveis.
fez. E nós não vemos. Então, às vezes, nós damos brechas para o diabo nos usar com aquilo que ele lançou na nossa mente. A gente não tem discernimento espiritual para bloquear aquilo e trazer à memória o que nos dá esperança. E nós somos, nós permitimos ser usados pelo diabo. Nossa, Renata, mas eu sou crente, eu sou usada pelo diabo. Se tu deixar, ela vai ser usada sim. Ou, tem pessoas que falam, pisa no capeta, nananã. Gente, Satanás, ele foi abaixo de Deus, Ele era o que mandava ali no céu. Quando ele vem embora, ele não perde tudo que ele deu. Porque Deus, quando dá um poder pra gente, dá uma unção, dá um dom, ele não tira. É dado. Quando o óleo é derramado na sua cabeça, você é aquilo que Deus te chamou para ser. Glória a Deus. Então, o Satanás, ele tem poder. E com ele vem uma parte do céu. Então, existem vários anjos do mal que estão com ele. E vocês acham que esses anjos do mal olham pra gente na rua e falam assim: não vou até ela não, deixa ela lá porque ela já aceitou Jesus. Imagina, gente, o que ele mais quer é nos tirar da presença. O que ele mais quer é fazer com que nós paralisamos e não permitimos que Deus nos usa. E muitas das vezes nós permitimos ser usada por ele, porque nós damos ouvido a ele. Eu muitas vezes já dei, e não vou falar que eu não dou mais. De vez em quando a gente dá uma escapadinha, fala: Espírito Santo, peraí que eu vou resolver aqui com as minhas mãos. Mas não, nós temos que entender que Tiago, ele vai atuar na nossa mente. E se nós colocarmos uma parte igual, ele é melhor do que a gente. Ele tem mais poder do que a gente. Contra quem está à luta por nós, ele não tem. Mas contra a Renata, Carmen, nossa, eu não tenho força para lutar com ele. Por isso que é Deus que vai lutar através de mim. É os anjos que vai vir lutar através de mim. Aí não a perca. Mas se eu sozinha não estiver com o Espírito Santo, sabendo da minha identidade em Deus, sabendo quem eu sou, ele vai ganhar. Então nós precisamos ter essa liberdade emocional. E é interessante que quando nós conhecemos quem nós somos e o que nós merecemos, nós não aceitamos mais migalhas. Renata, mas eu nunca aceito migalhas, eu sei quem eu sou. Aceita. Aleluia. Nós aceitamos migalhas o tempo inteiro. Pessoas carentes, qualquer bom dia já... vamos pegar pela área sentimental, tá? A alma. O Brian ainda vai identificar isso, mas já vai aprendendo, irmãozinho. Quando nós somos carentes de alguma forma, e alguém manda: oi, bom dia, só passei para saber como você tá. A pessoa se apaixona. Ai, ela lembra de mim, meu Deus. Ai, tô apaixonado. Por quê? Nós somos carentes. Não é nem de ninguém, nós somos carentes de Deus, só que nós não sabemos que nós somos carentes de Deus. Então nós vamos aceitando migalhas que o mundo vai nos dando, porque nós somos carentes. E enquanto nós não preenchermos a nossa carência com Deus, nós vamos continuar sendo apaixonados por qualquer bom dia. Por isso existem muitos relacionamentos de agressão, não só física como moral. Porque nós nos sujeitamos. Renata, mas mulher não agride. Agride? Olha, pode ser ela 2 metrão, a mulher vem e grita com ele e abaixa a cabecinha. Porque talvez ele não reconheça a sua identidade em Cristo. E falar: peraí, meu bem, não é sobre isso, vamos conversar, vamos dialogar. A partir de hoje eu não aceito mais ser tratada dessa forma. Por que aceita? Porque tem medo de ficar sem. Por que aceita? Porque se vê perdido. Então nós temos que entender que se a pessoa não está no mesmo propósito que você, será que esse relacionamento é de Deus? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então vamos ver. Mas eu já casei, então vamos orar para a conversão. Vamos orar para que Jesus mude a situação, para que você receba aquilo que Deus tem para você. Senão a sua vida paralisa. Por quê? Porque você impede Deus de trabalhar. A única pessoa que tem capacidade de impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Porque
porque existia uma palavra chamada livre-arbítrio. Deus fala assim para você: olha, José, lembram de José, né? Olha, José, você vai ser o governador, mas tu vai ser preso, vai ser odiado pelos seus irmãos, vai ser jogado numa fornalha, ou numa cova lá para ser vendido. Você chegando no palácio, a mulher do Potifar vai te seduzir, você não vai cair, mas ela vai mentir, você vai ficar esquecido naquela prisão, tu vai revelar sonhos, eu vou te usar nessa parte. Será que José falaria amém, eis-me aqui? Se fosse a Renata, falaria: Deus, gratidão, mas levanta outro. Porque passar por tudo isso, quantos anos da vida de José ele passou por dores? Para depois ele viver as bênçãos. Esse processo, muitas das vezes, é muito cansativo, é desgastante. Mas quando você sabe a sua identidade em Cristo, você não titubeia, né? Não balança, você fica firme. Amém? Amém. Estão recebendo aí? Então Jesus fala, né? Que Ele é a verdade. E Ele que nos liberta. Segundo tópico, mentiras que nos aprisionam, que é o inimigo quando distorce. E eu peguei alguns exemplos que vão ser bem interessantes eu ler para vocês. Vamos lá. Eu vou falar o nome da pessoa, a situação, o que foi mentira e o que foi verdade. E o que é a verdade, tá? Eva, quando a serpente lá no Éden falou para ela: duvida da bondade de Deus. Qual foi a mentira que Satanás lançou para Eva? Deus quer te limitar, você não vai morrer nada. E qual era a verdade de Deus? Deus queria proteger Eva, Deus queria proteger Adão, e Deus queria com que aquele plano inicial fosse cumprido. Mas a primeira guerra na mente que teve foi contra Eva. E ali, ela já não sabia a identidade dela. E aí eu sempre trago: será que se a serpente fosse até Adão, que já tinha um contato maior, né, com Deus, já conhecia mais a Deus, será que Adão caía? Eu acho que não. Mas ele foi aonde? Na mente mais fraca. E quem era a mente mais fraca? Eva. Aí Eva falou assim: não é verdade. E aí o que ela faz? Ela come. Moisés. Quando Moisés ele foi, né, deixado no cestinho e tal, quando ele cresceu lá no Egito, e quando ele sai do Egito, Deus fala assim para ele: você vai voltar e vai libertar o meu povo. Qual a mentira que Satanás mandou para Moisés? Você é incapaz, você não tem valor. Aí tem um versículo, né, que fala: quem sou eu para ir até o faraó? Moisés fala. Então, enquanto Deus, olha que interessante, enquanto Deus estava conversando com Moisés, o capirotinho lá estava lá, ó. Porque qual é a primeira resposta dele? Eu não sou digno de estar, quem sou eu para ir até o faraó? Então, a gente entende aqui de forma racional que Deus está aqui falando e o Satanás está aqui soprando. E qual o ouvido que Moisés deu em primeiro momento? Quem sou eu para ir até o faraó? Foi de Deus? Porque se fosse de Deus, ele soubesse a identidade dele, ele ia falar: amém, esse aqui enviou-me a mim, né? Mas não, ele ouviu. Só que no mesmo momento ele fala para Deus. E aí Deus fala: eu estarei com você. Aí ele, já sabendo da identidade dele, o que ele traz para ele? Bom, eu não posso, mas Deus estará comigo. E se ele está comigo, eu vou, porque ele faz o que tiver que fazer. Aí vamos lá, Gideão. Deus manda Gideão também libertar o povo de Israel, e Gideão fala: não. De novo a mesma coisa, Deus dá a mensagem, aí Satanás já lança a palavra, e aí Gideão fala assim: mas eu sou, Satanás para a cabecinha dele, né? Você é pequeno demais para ser essa pessoa que vai libertar. E aí Deus fala: o Senhor é contigo, homem valente. A primeira som que vem na cabeça de Gideão é que ele é pequeno demais, que ele não vai conseguir. Mas
já vem a mensagem de Deus. Então imagina lá uma corda. E todo mundo brinca, né? O diabinho e o anjinho gritando. Como se fosse assim. E aí tu dá ouvido para quem? Ah, realmente eu sou muito pequeno ou sou homem valente? Porque Deus me disse que eu sou homem valente. E se eu sou homem valente é porque Ele vai me dar essa valentia. Amém? Amém. Jesus no deserto. Aí nem precisa falar, né? Jesus foi conduzido ao Espírito Santo para ser tentado no deserto. Quem que vai até Ele? O abençoado. Gente, o abençoadinho lá, para não falar outra coisa, tentou até Jesus, que ele sabia que ele não tinha poder para vencer ele. Imagina a gente que vive em constante luta. Vocês acham mesmo que ele não vai tentar vocês? Vai, muitas vezes. E aí como que ele lança para Jesus? Prove quem você é. Ele estava 40 dias de jejum. Transforma o pão em pedra. Se Jesus transformasse, ele ia ficar com fome. Ele era humano, né? Aí Jesus responde para ele: eu não preciso provar nada. Eu já sei quem eu sou. A identidade de Jesus como Filho de Deus era tão firme, porque ali ele era um homem. Ele era homem, mas ele sabia da identidade de Jesus. Ele sabia que ele era Filho de Deus. Ele sabia que ele vinha aqui para um propósito. Ele sabia de tudo, ele não tinha dúvida. Então, quando o diabo lança, ele rebate com a palavra. Porque conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Pedro, como não falar da nossa amiga Pedro, não é? Pedro, após negar Jesus, como ele se sentiu? Judas também, quando traiu Jesus. Só que Judas ouviu que voz? A que levou ele para o suicídio. E Pedro ouviu que voz? Satanás fala assim para ele: você falhou, então Deus já te descartou. Aí, né, Deus fala: eu te perdoo e ainda tenho planos para você. Agora, vai e apacenta as minhas ovelhas. E Pedro ouviu que voz? Ah, Deus já me descartou, então eu não tenho mais propósito ou não? Eu vou seguir porque Ele me perdoou e Ele tem um plano para mim. E você? E sobre nós agora, tá? Vamos ver as mentiras que Satanás lança na nossa mente todos os dias. Deus te esqueceu. Quantas vezes fala: ai, Deus me esqueceu, eu estou passando por essa prova, só está piorando, Deus me esqueceu. Eu já falei várias vezes. Mas aí Deus vem e fala assim: ainda que uma mãe, né, te esquecesse, eu jamais te esqueceria. Esses dias eu estava falando com um paciente, ele é cristão, né? Então quando o paciente é cristão e traz essas questões evangélicas, né, eu posso falar sobre a palavra. Então ele veio para mim falando que a mãe e o pai esqueceram do aniversário dele, que ele nunca se sentiu tão ruim por isso. E aí eu falei assim para ele: mas você não conhece a palavra de Isaías 49:15? Aí ele: qual é a palavra de Isaías 15? Ainda que seu pai ou sua mãe te abandona, te esqueça, ainda assim eu não esquecerei de você. Aí ele falou assim: é mesmo? Então eu não sou esquecido por Deus. Não. Mas qual era a mente o que Satanás tinha lançado na mente dele? Que ele foi esquecido até pelo pai e pela mãe. Imagina Deus. Segunda mentira. Gente, tem muitas, tá? Só que eu peguei só uma, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Você é fraco. Você não vai conseguir, você é fraco. E aí em 2 Coríntios 12:9 fala assim pra gente: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o que você vai ouvir? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza ou que você é fraco? A escolha é sua. Outra mentira: você não tem valor nenhum. Você não aparece nas fotos, ninguém te nota. Você faltou e ninguém te mandou mensagem, né? Você não tem nenhum valor. Aí, Isaías 43:4 fala: foste precioso aos meus olhos. Ainda tem algum versículo que fala: se ele cuida das aves e nada falta para as aves. Não é assim o versículo, tá? Só estou dizendo o que diz o versículo. Quanto mais a gente, que é a imagem e semelhança dele. Então,
nós temos valor. Aí tem outra. Ixi, você errou, acabou para você. Não tem mais solução. Não vai chegar a mais nenhum lugar. Aí em Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são essas misericórdias as causas para que nós não somos consumidos. E aí o que você vai levar em consideração? A sua culpa pela sua falha? Ou você vai lembrar que as misericórdias de Deus nos alcançam? E todas as vezes que nós reconhecemos um erro, pedimos perdão a Deus, Ele está ali, sentado na mesa, esperando pela gente. E só mais uma: ninguém te ama. Quantas vezes você pensou, nossa, ninguém me ama, eu não sou importante para ninguém? Eu já pensei várias vezes. Várias vezes eu já pensei isso. E aí em Jeremias 31, 3 diz: com amor eterno te amei. Aleluia. Com amor eterno te amei. Agora eu vou colocar um louvor, nós vamos adorar a Deus com esse louvor, que fala exatamente sobre isso. É aquele louvor que eu gosto muito, né? Que fala muito comigo. E eu quero que você, que sabe, adora e traga na sua memória tudo aquilo que Satanás tenta te enganar todos os dias. Porque é isso que acontece com a gente. Todo tempo nós lutamos contra vozes que dizem que nós não somos capazes. Contra enganos e mentiras que falam que não chega lá. Aleluia. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Aleluia. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E quem você é? Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. E que seguro sou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim, o que diz sobre mim. Você crê? Tudo que importa agora é o que a sua voz me diz. A minha identidade e o meu valor eu só encontro em ti. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, Você é amado por que Deus. eu me sinto assim. Você é forte porque é Deus que te fortalece. Quando a fraqueza em mim. Você está seguro, mesmo se sentindo frágil, Frágil eu me sinto. porque Ele está com você. Deus, Ele tem um plano sobre a sua vida, mesmo que você não consiga enxergar Ele. Então somente creia, então somente creia. Creia no que o Senhor diz sobre ti. Aleluia. Tudo que nós temos, vamos entregar a Deus. Que já tenho rendo aos seus pés, a mais ninguém. Nós damos os nossos fracassos a Ele e também vamos entregar as nossas vitórias. Tirei meus fracassos e as vitórias tirarei também. Por que nós damos tudo a Ele? Porque Ele nos ama. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou.
a verdade de Deus mensura o nosso valor. E muitas das vezes a gente não conhece esse valor. Eu estou com algumas dinâmicas lá na clínica, e uma das coisas que eu tenho falado, né, bastante com eles é sobre valor. E a pergunta é a seguinte: você tem que completar a frase. O que fala sobre o seu valor é? E aí, como você completaria essa frase? O que faz você se sentir uma pessoa de valor é? Pode refletir aí, esse negócio é bom. E é interessante porque, assim, cada um traz algo, né? Muito no seu particular. E se eu perguntar para cada um de vocês vão falar cada um algo que me faz ser uma pessoa de valor. E conforme eu vou conversando com eles, a gente vai chegando em um lugar onde qual é o valor que você se dá. Você se dá que valor? Se eu perguntar, pastora Ana, quero comprar você agora, o que será que ela me diria? Qual é o valor dela? Qual que é o seu valor? Qual é o seu valor? 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 E aí, ninguém vai me falar o valor? E aí a gente começa a analisar racionalmente, né? Vamos tirar a emoção. Quanto você ganha por dia? Faz os cálculos aí. Fez os cálculos? Ah, Renata, por dia eu ganho R$100. Por dia eu ganho R$1.000. Por dia eu ganho R$10.000. Quanto você ganha por dia? É esse o valor que você dá para você. Não. Só vale R$100 por dia? Ué. E quem não ganha nada por dia? É o valor que você se dá. Eita, meu. Por que é o valor que você se dá? Gente, é a realidade. É o valor que você dá para o seu patrão. Quando você aceita aquele cargo e aquele valor, ou você que é autônomo, quando você aceita colocar aquele preço, é o valor, é o seu valor. Então, às vezes as pessoas falam assim pra mim: nossa, mas essa terapia é cara. Aí eu respondo: se o meu valor não cabe no seu orçamento, eu te oriento a procurar um profissional onde o valor dele caiba no seu orçamento. E no dia que você precisar, entre em contato comigo, porque o meu valor você já sabe. Antigamente, antes de eu saber o meu valor, tá, quanto você pode pagar? Vai, vamos supor, meu valor é R$500 por sessão. Não é isso, tá, gente? Eu tô só profetizando. Aí eu viro uma pessoa e falo assim: quanto tu consegue pagar? Eu consigo pagar R$10. Eu, tá bom então. De R$500 eu me vendia 10. E cadê o meu valor? Então, meu amor, meu valor é 500. A hora que você precisar, vem me procurar que eu estou aqui. É muito? Então procura um profissional onde o valor dele seja R$10, e aí você paga esses R$10 para ele. Mas o meu valor não é negociável. Então eu já me dou um valor baixo. E ainda assim eu pechincho o meu próprio valor. Aí eu te falo: nós aceitamos migalhas ou não aceitamos? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu estou falando de uma área profissional. Mas nós temos outras áreas. E aí eu cheguei em uma questão. Vamos lá antes. Isaías 43:4 diz assim: visto que fostes precioso aos meus olhos. Então nós não somos um acaso, certo? O acaso não existe. Se nós estamos aqui, estamos vivos, é porque não foi um acidente do papai e da mamãe. Foi porque Deus quis e Ele nos escolheu. E o nosso valor está no que nós somos, não o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ok? Uma mãe, vamos pegar vocês que são mães. Se os seus filhos fossem um médico, ou fossem um gari, ou fossem um traficante de drogas, vocês amariam ele mais ou menos de acordo com o que ele faz?
O amor não é condicionado ao que faz, é condicionado ao que é. Então, independente do que eu faça, eu sou filha de Deus. E o meu valor tem que ser condicionado ao que eu sou, não ao que eu faço. Eu posso pecar todos os dias, eu posso, estamos aqui para melhorar a cada dia e seguir a cada dia como Jesus, mas a gente não é perfeito ainda. Quando nós formos perfeitos, Deus fala assim, vem que aí não é teu lugar. É impossível você ficar nesse mundo sem pecado. E não pecar, nem na mente. É impossível. O dia que isso acontecer, Deus fala, vem cá meu filho, tu tá 100% limpo. Deixa eu tirar você desse mundo de sujeira, porque senão você não vai conseguir. Amém? Então não está condicionado ao que eu faço, e sim pelo quem eu sou. E aí, o paciente virou para mim e falou assim, então tá, qual é o seu valor? Eu quero te comprar. Eu falei, então, o meu valor, eu vou te comprar, eu vou te falar qual é o meu valor. Eu já fui comprada. E o meu valor foi sangue, foi uma coroa de espinhos, Aleluia. foi açoites. Ele carregou uma cruz extremamente pesada durante uma via dolorosa e ele sofreu muito. Foi blasfemado, cuspiram na cara dele. Foi esse o valor que ele pagou por mim. Ele foi crucificado e ele foi ressuscitar. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia. Se você quiser, eu falei para ele, se você quiser fazer uma proposta de compra, você primeiro passa por tudo que ele passou. Se você ressuscitar ao 3º dia, você me traz a proposta, eu encaminho para o meu dono e vejo se ele pode me vender. Porque se você nem chegar ao ressuscitar, eu nem vou perder meu tempo de levar a sua proposta, porque ele não vai vender. Ou você faz pelo menos o mínimo do que fizeram por mim, ou nem perca seu tempo, porque eu não vou ser vendida. E aí eu te falo, será que você tem essa consciência, a sua identidade de qual é o seu valor perante você, filho de Deus? Como você foi comprado? E aí você fala, eu fui comprado dessa forma. Perfeito. E por que você se vende por tão pouco? Eu já não vou na igreja não, porque a pastora não me mandou mensagem. É sobre a pastora, é sobre Jesus. É sobre a pastora, é sobre quem te comprou. Você vem pra cá pra quê? Pra agradar o homem? Ou para agradar o Criador ou a criatura? Enquanto você vier para agradar a criatura, enquanto você vier para ter status, enquanto você vier para aparecer numa filmagem ou numa foto, você não sabe o seu valor. Eu venho para adorar o meu Criador, eu venho para agradecer a Ele por Ele ter me comprado da forma que Ele me comprou. Eu venho aqui porque a mim, o meu lugar na mesa está posto, independente se eu pequei ou se eu não pequei, o meu lugar é meu. E eu vou tomar posse desse lugar, eu não vou sair da presença dEle por causa de ninguém. Como diz a pastora, se for para ir para o inferno, eu vou falando de Deus. Aí lá, o diabo vê o que ele faz comigo. Ou ele me expulsa de lá, devolve, ou ele vai ter que se converter. Porque eu não vou parar de falar de quem me comprou. Eu fui comprada. Vocês foram comprados. Então não esqueça disso. Você foi comprado, Christian, por esse mesmo homem que me comprou. Deus. Então nunca, você vai lembrar de mim falando isso para você. Durante a sua adolescência, não se venda por nada, porque você já é de alguém. Amém? 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 Ai, que susto! Deu até calor. Amém? Bom, e aí, a Bíblia fala, quem você diz, né? Quem Deus diz que você é. Só para te encorajar um pouquinho, tá? Você é filho de Deus. Em João 12 diz, fui escolhido e adotada por Ele. Amanda, você é amada. Nada pode te separar do amor de Deus. Glória a Deus. Catherine, você é nova criatura. O passado não te define mais. Deus te abençoe desse jeito. Elaine,
Você é perdoada. Você foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mônica, você é herdeira. Tu tem direito às promessas do Pai. Cláudia, você é preciosa. Você é parte do povo escolhido de Deus. Eita, Jesus! Christian, você é forte. Tenho poucas forças, não negaste meu nome. Tenho forças para vencer com Jesus. Pastora Ana, você é livre. Cristo te libertou para viver uma liberdade. Tem um filme que eu amo. Eu sou apaixonada por esse filme. Se eu pudesse assistir a ele todos os dias. Chama Mais Que Vencedores. Se você nunca assistiu, assista. Esse filme fala sobre uma corredora, Hannah Scott. É uma menina adolescente, onde a identidade dela era formada num roubo, na orfandade. A identidade dela era a asma que ela tinha, a doença física dela, e fracassos. A Hannah Scott passou isso durante a vida dela inteira. Ela foi criada pela avó, foi dito para ela que o pai havia morrido e a mãe morreu de overdose. E a avó tentava sempre privar ela de tudo e privava até dela viver, né? Então ela começou a chamar a atenção por um caminho errado. E nesse filme, a diretora da escola, que ela era cristã, falou assim para ela: quem é você? E ela não sabia responder quem era. E aí a diretora falou assim: vai ler Efésios 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, e você vai anotar quem você é. E aí Deus começou a ministrar ela. E ela tinha um técnico, né? E esse técnico estava num teatro, junto com um professor de artes, julgando alguma... Era um concurso lá, quem que ia fazer que papel no teatro da escola. Ela passa, para na porta e fala para ele: treinador, eu não vou lembrar o nome dele, também minha mente não é tão boa assim. Treinador, me pergunta quem eu sou. Aí, e todo mundo ali. Aí o treinador olha, ela vai, me pergunta quem eu sou. Pergunta quem eu sou. Aí ele pergunta: quem é você, Hannah Scott? Aí ela fala assim: sou criada por Deus. Ele me desenhou e Ele me conhece. Eu não sou um erro. Eu sou escolhida, eu sou amada e eu sou filha de Deus. Ele me salvou. Jesus morreu por mim. E eu vivo para Ele. Eu sou dele. Eu sou uma nova criação. Não sou mais definida pelos que os outros dizem de mim, mas por quem Deus diz que sou. A sua identidade não estava mais na orfandade. A sua identidade não estava mais na asma, no fracasso, no abandono. Ela não estava mais ali. A identidade dela estava firme de que ela era filha de Deus, amada por Ele. E assim como Hannah, nós também precisamos colocar a nossa identidade na verdade e não nas mentiras que Satanás traz. E para finalizar o último tópico, a verdade que restaura a identidade perdida. Em Lucas, no capítulo de Lucas 15, no versículo 3, fala assim: e ele lhes falou esta parábola, tá? E quando você vai lendo o capítulo 15, você encontra a primeira parábola da ovelha perdida. Eles estavam fora, se perdeu uma ovelha. E aí ele para tudo e vai ao encontro dessa ovelha. Seguindo a leitura, vem a dracma perdida, de uma mulher que perdeu uma dracma dentro de casa. Tá? E seguindo, vem o filho pródigo. Um pai que perderam 2 filhos, um dentro e um fora. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse pai. Todo mundo fala do filho, né? Mas quem é o pai?
O pai é aquele que, independente do tempo, independente da situação, independente da forma, ele está ali, ó, intacto, esperando o filho voltar. Aquele que foi. E aquele que ficou? O pai também estava lá. Só tinha uma diferença. O filho não sabia que o pai estava lá. Ele sempre esteve lá. Nós, dentro da igreja, somos o filho que se perde dentro de casa. Nós somos aquela dracma. Que nós estamos na igreja, nós estamos na presença de Deus, mas nós não sabemos que o nosso pai está aqui. Nós não reconhecemos que o nosso pai está aqui, e isso faz com que nós nos perdemos. Nós ouvimos as mentiras de Satanás de quem nós somos. Ah, mas e o filho que foi embora? Nós temos muitos filhos que foram embora. E o que mais é triste nessa história do filho pródigo é que o filho que ficou perdido, que somos nós aqui dentro de casa, que não reconhecemos que Deus, o nosso Pai, está aqui, deixamos de ter compaixão pelo filho que se foi. Em que momento na Bíblia menciona o irmão chorando pelo irmão que foi embora? Nenhuma. Em que momento fala que o irmão saiu à procura do irmão que foi embora? Nenhuma. Eita! E muitas das vezes o nosso irmão de sangue está lá fora e nós dentro não temos compaixão. E não é só irmão, não. É filho, é marido, é esposa, é primo, é tio. E é interessante que eu estou com uma campanha com um primo meu, para Deus livrar, né? Ele teve consciência sobre maldição hereditária. Ele veio para minha casa no final de semana passada, nós conversamos, oramos e iniciamos uma campanha. E aí, pessoas viraram para mim e falaram assim: não quer saber de nada, deixa para lá. Aí eu falei: a minha luta não é carne e sangue, é contra principados, potestades e as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Enquanto eu tiver força para guerrear, eu não vou desistir. Enquanto eu puder orar, eu vou orar. Enquanto eu puder clamar, eu vou clamar. Enquanto eu puder interceder, eu vou interceder. Porque eu não quero ser aquele filho que ficou, que não está nem aí com o meu irmão que foi embora. Eu quero ter compaixão, a mesma compaixão que o meu pai me ensinou através das ações dele. E eu quero ter esse comportamento de amar o meu próximo, de colher e correr atrás do meu próximo, de segurar a mão do meu próximo e de não deixar o meu próximo sair, mesmo que ele seja Eva, que tem a mente mais fraca e dá ouvido para Satanás. Seja filho, traga a sua identidade, porque quem diz quem é você é Deus, é o teu Pai. Lucas não falou, em 15, sobre 3 parábolas. Ele falou sobre esta parábola. As 3 parábolas são a mesma história. E você é quem? A ovelha que está lá fora? A dracma que está aqui dentro? Ou um pai que nunca abandona um filho? Nós temos um pai que nos ensina a nunca abandonar o filho. Então, que você possa nessa manhã entender quem é você na presença de Deus. Amém? Aleluia! E as palmas louvam ao Senhor.